Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Wilton Lopes Dias. Eu quero iniciar esta palavra abençoada que o Senhor me concedeu nesta manhã para vocês com uma oração de gratidão a Deus. Onde você estiver, feche seus olhos e vamos orar ao Pai Celestial. Obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Deus, pelo ar que respiramos. Obrigado, ó Senhor, por eu estar aqui falando de Ti, das Tuas grandezas, das Tuas maravilhas. Obrigado, Senhor, pela família que o Senhor me concedeu, pela minha descendência. Obrigado, Senhor, pelo que eu visto, pelo que eu alimento, porque tudo é provisão do Senhor. Obrigado, Senhor, por ter me salvado, por ter me tirado do lamaçal do pecado e ter colocado nos meus lábios novo cântico de vitória em louvor e adoração ao Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse país, mesmo tendo desigualdade, é um país que nós amamos, é um país que nós adoramos Ele. Obrigado, Senhor, por tudo. Ó Deus, pelo derramamento do Teu poder, pelo derramamento da Tua graça, pelo derramamento do Teu amor. Obrigado, Senhor, por aqueles que nos perseguem. Obrigado, Senhor, por eu ser conforme a Tua imagem e semelhança, para o louvor, para a honra, para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Deus, por este dia maravilhoso aqui na nossa cidade, João Pessoa, Paraíba, Brasil. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, é com muita alegria, muita satisfação e muita graça do Senhor Jesus Cristo que eu quero trazer para vocês, neste dia tão maravilhoso, uma mensagem de reflexão. A semana passada eu estava conversando com uma pessoa que talvez estivesse desiludida com o que vem passando na sua vida pessoal, sua vida profissional, pelo que vem passando o nosso país, o Brasil, um país tão lindo, com riquezas naturais tão belíssimas, mas onde nós sofremos com o desdém dos políticos, políticos corruptos, políticos que só pensam em si mesmos, não trabalham em prol da população. E ele perguntou a mim: pastor, será que Deus nos ama? Será que Deus nos ama? Aí eu disse: claro. Aí ele disse: é muito fácil o senhor dizer claro, mas me prove, à luz da Bíblia, como eu estava numa situação adversa, eu estava na minha prática do exercício físico que eu faço todas as madrugadas, eu me lembrei do áureo texto de João 3,16. E é em cima disso que eu quero trazer essa reflexão hoje para você. E João 3,16, meus amados irmãos, que diz o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, não é? É em cima desse versículo que eu quero falar para você nesta manhã. Porque Deus nos ama. O amor de Deus, ele é tão amplo, tão irrestrito, tão longânimo, que Deus não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe condição socioeconômica. Deus nos ama irrestritamente, não é?
Deus nos ama de uma maneira inefável. Uma das maiores perguntas do ser humano é o que pode fazer. Por que Deus nos ama? Olhando para as nossas falhas, para as nossas imperfeições e limitações, é difícil, muito difícil de entender esse amor subliminar, esse amor ágape que Deus sente pela sua criação. É muito difícil, mas a Bíblia, a Sagrada Escritura, a palavra do Deus Altíssimo, ela nos revela claramente que o amor de Deus não depende do que nós somos, o que deixamos de ser, mas de quem Ele é. E quem é Ele? É o Deus soberano, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que criou todo o universo, todo o sistema galáctico, todo o sistema planetário. É o Deus que fez eu e você sua imagem e semelhança para o louvor do seu nome, para o louvor da sua glória. Deus nos ama porque Ele é amor. Lá em 1 João, a Epístola de João 4:8, versículo 4:8, veja o que é que ele diz. Ele diz o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja o que é que o apóstolo João diz: quem não ama não conhece a Deus. Você só pode conhecer a Deus se amar você, amar o seu próximo e amar acima de todas as coisas o Senhor dos exércitos, o Senhor do universo, o Rei dos reis, o leão da tribo de Judá. Não é? A essência de Deus é amor, meu amado irmão. A essência de Deus é amor, é graça, não é? Por isso que quando a gente começa a saudar outro, o irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai, porque Deus é paz, Deus é amor, Deus é confiança, Deus é projeto para mim, para você. Esse amor de Deus é incondicional, é imutável, não é? É eterno. Ele não ama agora e de repente, por uma tristeza, por uma irritação do Espírito Santo, ele te abandona. Não, não. Talvez você possa o abandonar, mas ele jamais. Por isso lá em Mateus 11:28 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir Mateus 11:28, eis que estarei convosco, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estará conosco todos os dias até o último seu suspiro aqui, antes de você partir para Sião, para a Nova Jerusalém. É incondicional, é eterno, é imutável. Não há nada que possamos fazer para aumentar ou diminuir o seu amor por nós. Deus nos ama de uma maneira inefável, de uma maneira ampla, não de uma maneira mesquinha, não de uma maneira de ódio, não de uma maneira de ciúme, não de uma maneira de querer receber algo e que você não pode dar, mas Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você está aí agora, nesta manhã, neste dia maravilhoso, com este sol abençoado que o Senhor está nos colocando para nos aquecer. Receba a bênção de Deus nesta manhã, meu amado irmão. Receba o amor de Deus nesta manhã. Receba. Deus nos ama porque, apesar dos nossos pecados, Romanos 5:8, vamos ver o que é que a palavra de Deus fala em Romanos 5:8 aqui para você nesta manhã. Romanos 5:8 diz o seguinte: mas Deus, réu em nosso favor, quando éramos ainda pecador, né? Deus nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Imagina agora em que você o reconhece, que o você tem como único
e suficiente Salvador de sua vida, onde você pode conversar com Ele diretamente e dizer: Pai Celestial, eu estou passando por um estreito, eu estou passando por uma provação, eu estou passando por dificuldade da minha vida. E Ele diz o quê? Ele diz: clama-me e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Fala com Jesus, Ele vai te abraçar, Ele vai te colocar no seu colo, nos seus braços, porque esse é o grande amor de Deus para mim e para com você. Esse é a graça do Senhor Jesus Cristo, não é? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. A maior prova desse amor tão grandioso é o seu sacrifício vicário ali na cruz do Calvário, que Deus deu o seu Filho, para morrer na cruz, para derramar o seu sangue precioso, para lavar nós de todos os males, de todos os pecados. E esses pecados, esses pecados não serão lembrados por Ele. A palavra de Deus diz que Ele lançou no mar do esquecimento. E agora você tem uma nova vida em Cristo Jesus. O que Deus quer é que você possa usufruir cada vez mais desse grande amor inefável, desse amor subliminar, desse amor ágape, que você possa conversar com Ele, você possa buscá-lo, ter confiança de que Ele te ama e de que Ele vai te abastecer e de que Ele vai te ouvir. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Nós encontramos isso em Romanos capítulo 5, verso 8. Deus não esperou que nos tornássemos bons para amar. Por isso, irmãos, Mateus diz que a bênção do Senhor é para bons e para maus, não é? Eu passei, a título de ilustração, eu passei 7 anos como capelão em um presídio, sistema prisional aqui em João Pessoa. E quando você vai visitando pavilhão por pavilhão, e você era um presídio de segurança máxima aqui, e você vê como o amor de Deus é grande, como o amor de Deus é grande. Aquela escória, aquelas pessoas que deviam à sociedade, e um dia foram alcançados pela graça inaudita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Talvez eles tenham ainda um déficit com a sociedade, mas não tem mais aqui esse déficit com Deus, porque todos os seus pecados foram esquecidos, foram lançados no mar do esquecimento, mediante a graça, essa graça que o alcançou, essa graça que derramou o amor de Deus no coração daquelas pessoas que praticaram assassinatos, praticaram coisas terríveis, latrocídios, praticaram estupros, pedofilia. Aquelas pessoas se tornaram a sua alma branca como a neve. Esse sim é a verdadeira essência do amor de Deus para conosco. Deus não vai nos cobrar no momento que a gente entristecer, Ele vai passar em rosto como a nossa esposa passa, nossos filhos passam, nossos maridos passam, vizinhos passam. Olha, você fez isso, eu sigo lá atrás, não sei o que. Então, Deus não vai te cobrar, porque Deus te ama. Deus te ama com grande amor de Deus. Esse amor, Ele nos constrange da graça, nos constrange de proteção, nos constrange de segurança, nos constrange de um derramamento do seu Espírito, nos enchendo cada vez mais.
Deus nos mostra porque escolhe, porque nos amou. Jeremias capítulo 29, veja que é o que o Senhor fala, Jeremias capítulo 29, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, planos de paz e não de lhe causar danos, planos que tem vocês para clamar, né? Plano de paz, plano de segurança. Deus é uma fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso que o rei Davi, no Salmo 23, disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Deus é aquele que nos prepara diante dos nossos adversários uma mesa repleta de manjares, uma mesa repleta de especiarias, de alimentos gostosos, porque esse é o Deus que Ele tem de nos abastecer cada vez mais. Eu quero só fazer aqui, menção aqui, no Salmo 46, para vocês verem a segurança de Deus para as nossas vidas. Veja que Deus maravilhoso. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente nas dificuldades, nas adversidades, nas agruras, nos desertos, nas dores, nas tempestades. Por isso eu não temerei, ainda que a terra trema, se transtorne, e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela fúria, ao rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Mas Deus diz uma coisa aqui tremenda também, no Salmo 40, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor livra em tempos da adversidade. O Senhor o protegerá e perseverará sua vida. Ele fará feliz a terra. No Salmo 40, meu amado irmão, veja a pedagogia do salmista Davi para nossas vidas. Coloquei toda a confiança no Senhor, toda a minha esperança, todos os meus desatendos, tudo aquilo que traz tristeza, coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim. Só que se inclina para nós, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta manhã tão auspiciosa, nesta manhã tão laureada, cheia da graça, cheia do amor de Deus, só que se inclina para a gente. É o Senhor dos Exércitos, é o Rei dos Reis, é aquele que fez você e eu a sua imagem e semelhança, por amor, para o louvor do seu santo nome. E Davi continua dizendo uma coisa, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, não vai atrás das pessoas que falam mal de si, não vai atrás dos ímpios, né? Dos perversos, mas procura o Senhor. E voltando, irmãos, neste amor tão grandioso de Deus, porque eu bem sei que os seus pensamentos são bons para nós. Para nós há um futuro de esperança, para nós há um futuro de glória. O amor de Deus está ligado ao seu plano das nossas vidas. Ele nos criou com propósito e esse propósito é movido pelo seu amor. Vamos ver o que é que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 5, versos 17. 2 Coríntios capítulo 5, versos 17. Vamos ver o que é que Paulo diz. Paulo diz o seguinte, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgirão coisas novas. Isso provém de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da conciliação. Irmãs, irmãos, Deus nos ama. Deus quer o melhor para mim e para você. Deus, o amor de Deus não é apenas nos aceitar como estamos, mas Ele nos convida a uma vida de transformação.
há uma vida de conciliação, há uma vida de louvor e glorificar o seu santo nome. Deus nos ama porque Ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Não uma vida mesquinha, uma vida raquítica, anêmica, mas uma vida cheia da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero concluir esta palavra. Deus nos ama porque Deus nos ama porque nós não somos perfeitos, mas porque Ele decidiu a nos amar. Deus nos amou no ventre da nossa mãe, da sua mãe. O seu amor é o maior presente que já recebemos. Nosso papel é responder a esse amor com fé, obediência e gratidão. Se aquele meu colega estiver me ouvindo através do YouTube, veja que o grande amor de Deus. Não se entristeça por nada. A sua esposa pode entristecer, seus filhos, netos podem entristecer, seu vizinho pode entristecer, seu chefe pode entristecer, sua namorada pode entristecer, seu noivo pode entristecer, mas Deus não se entristece, porque independente das minhas imperfeições, das minhas limitações, Deus nos ama. Deus nos ama. Meu amado irmão, se você gostou desse vídeo, dê um like para que nós possamos enviar notificações para você. Se inscreva nesse canal para que nós possamos dar prosseguimento nessa jornada evangelística. Não é? Você está assistindo Bíblia, simplesmente Bíblia, numa versão simples, palavras simples, não uma retórica difícil, não uma vernácula afinada, mas palavras fáceis para que você tenha uma compreensão total. Dê um like, se inscreva no meu canal para que eu possa continuar trazendo uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de renovação, uma mensagem de libertação, uma mensagem de salvação, uma mensagem de cura. Porque quem cura não é o pastor, quem cura é o Senhor dos Exércitos, o leão da tribo de Judá. Vamos orar, ó Deus. Pai querido, muito obrigado por estas palavras tão abençoadas que provém de Ti, Senhor, através do Teu Espírito Santo, o qual Tu nos encheste nesta manhã gloriosa, para o louvor do Teu nome. Estende Tuas mãos poderosas sobre João Pessoa, sobre Paraíba, sobre o Brasil, sobre o mundo. Estende Tuas mãos poderosas sobre aqueles políticos que não têm nada com a população. Estende Tuas mãos poderosas sobre a família que tem sido alvo de Satanás. Estende Tuas mãos poderosas sobre a Tua igreja que tem sido perseguida, a Tua igreja que muitos pregadores não têm pregado a Tua palavra fidedigna, a Tua igreja que tem pregado muitos uma palavra anátema, ou seja, maldita. Ó Deus, não trazendo a mensagem da cruz, não trazendo a mensagem do amor. Ó Deus, vai de encontro à família, tira todo o lixo espiritual. Ó Deus, tira tudo aquilo que não é do Teu agrado, Senhor. Restaura a família, aqueles que estão na prostituição, no alcoolismo, nas drogas, na feitiçaria, aqueles que estão sem assistência médica, estão desempregados, sem um alimento. Ó Deus, derrama a Tua graça, ó Deus, faz provisão na vida destas pessoas, na vida tirando tudo aquilo que não é do Teu agrado e abastecendo do alimento físico, do alimento espiritual. Muito obrigado, Deus, por Senhor ter me colocado neste programa para trazer as mensagens das boas novas. Recebe, meu Deus, recebe, meu Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, irmãos, muito obrigado por você estar conosco aqui, participando deste manjar, que até
breve, em nome de Jesus. Amém.